Capítulo 11.5 A mãe da família Greyrat. Parte 2. Eu não estava particularmente feliz por meu filho conseguir acalmar minha filha melhor do que eu, mas ainda assim foi de enorme ajuda. Nunca vi um garoto da idade dele sendo tão útil e confiável, ou mesmo com a capacidade de cuidar de bebês recém-nascidos do modo que ele fazia. Observá-lo trabalhando às vezes me lembrava de meu irmão, que provavelmente ainda vivia no país sagrado. Como Rude, ele era sério, diligente e talentoso, meu pai sempre nos dizia para aprender com seu exemplo. Mas também era frio com sua família e ignorou quase que completamente a existência de suas irmãzinhas. Como nobre, era um homem bom e honesto, mas não pensava muito bem dele como irmão. Rude evidentemente seria diferente. Ele seria um ótimo irmão mais velho. Um do tipo que conquistaria a admiração de suas irmãs. Essa ao menos parecia ser a sua intenção. Na verdade, ele anunciou: vou tentar ser o irmão mais legal e mais perfeito de todos para Paul enquanto eles olhavam para Norn e Aisha. Eu já estava até ansiosa para ver como os três estariam dentro de alguns anos. Aguiar. Nesse momento, fui, de surpresa, pega por Norn no meio de meu devaneio, já que ela começou a chorar alto. O corpo de Rude estremeceu com a surpresa, mas ele rapidamente se virou para o berço dela e começou a fazer caretas bobas. Guia! Vá! Dessa vez, Norn não parou de berrar. Rude verificou sua fralda para ver se estava molhada, depois a pegou e apalpou suas costas, procurando erupções cutâneas, mas estava tudo normal por ali. Se eu estivesse sozinha, provavelmente ficaria perturbada e chamaria por Lilia, só para entrar em pânico quando lembrasse que no momento ela estava fazendo compras. Mas Rude continuou admiravelmente calmo. Seguindo com um processo de eliminação, ele verificou cuidadosamente todos os possíveis problemas. Depois de algum tempo, bateu palmas e se virou para mim. Mãe, acho que está na hora do leite. Parando para pensar, já era aquela hora do dia, não? As horas realmente voaram enquanto eu assistia Rude brincando com suas irmãs. Certo. Claro. Aqui, sente-se. Me sentei na cadeira que Rude puxou para mim, abri minha blusa e peguei meu bebê chorão no colo. Norn estava claramente esfomeada, assim como Rude adivinhou. Ela pressionou sua boquinha no meu mamilo na mesma hora, e então começou a sugar avidamente. A sensação sempre me deixava intensamente consciente de que era mãe. Depois de um momento, percebi que Rude estava assistindo. Era engraçado vê-lo repetindo as ações de Paul, mas se ele já estava assim na sua idade, provavelmente se depararia com problemas em algum momento. A última coisa que eu queria era que Rude começasse a andar por aí partindo o coração das mulheres à torto e à direita, igual ao seu pai. Qual é o problema, Rude? Também quero um pouco. Assustado com minha piadinha, Rude virou a cabeça e corou em um tom de vermelho brilhante. Não, não é isso. Só fiquei impressionado com o quanto ela está tomando. Hehe. Foi até fofo vê-lo em um estado perturbado. Não pude deixar de soltar uma breve risada. Desculpa, mas preciso dar o meu leite para Norn agora. Você já tomou bastante quando era bebê, então não seja ganancioso, tá bom? Claro, mãe. Talvez eu o provoque mais um pouco. Bem, se você estiver tão desesperado, depois de conseguir uma esposa, por que não pergunta se ela te dá um pouco? Boa ideia. Algum dia vou tentar.
Eu realmente esperava que ele fosse ficar grosseiro e defensivo neste momento, mas se livrou de meu comentário revelando uma expressão calma. Suponho que percebeu que eu só estava brincando. Sem graça. Mas o Rude sempre foi assim, acho. Não há força, lembre-se disso. Sim, eu sei. Isso sempre me fazia ficar meio triste, ver ele agindo feito um adulto. Voltei minha atenção para Norn, que já parecia estar cheia. Depois de dar alguns tapinhas em suas costas até que soltasse um ligeiro arroto, gentilmente a coloquei de volta no berço. Quem quer que se case com ele pode ter dificuldades. Sylvie parece ser a principal candidata no momento, e aquela garota tende a fazer qualquer coisa que Rude manda. Pode acabar ficando incapaz de dizer não, mesmo quando quiser. Certo, tudo bem. Se acontecer algo de ruim, terei que educá-lo. Afinal, eu era a mãe de Rude. Paul podia até ensiná-lo a seduzir as mulheres, mas eu ensinaria como tratá-las corretamente. Gu. Norn parecia bastante satisfeita, agora que estava de barriga cheia. Não demorou muito para começar a cochilar no berço. É isso, murmurei suavemente, acariciando sua cabecinha. Tome muito leite, durma bastante e cresça bem e com saúde. Infelizmente, Aisha escolheu justo esse momento para começar a se debater. Ah! Uá! Tirando os olhos de meus seios, Rude olhou para o outro berço. O que foi, Aisha? Suas costas estão coçando. Assim como havia feito com Norn há pouco, ele pegou Aisha, verificou sua fralda e procurou por erupções cutâneas e picadas de insetos. Mas, depois de um momento, ainda a segurando nos braços, virou para mim com uma expressão estranhamente ansiosa. Eu gostava de ver as várias emoções estampadas no rosto de Rude, mas não queria que ele parecesse tão perturbado com tanta frequência. Qual é o problema, Rude? Ah, mãe. A senhorita Lilia está demorando um pouco hoje, não? Parando para pensar nisso, você está certo. Ela normalmente já teria voltado de sua viagem de compras. Será que havia acontecido algo? Não, não? Um grupo de comerciantes da cidadela de Roa estava na cidade. Ela mencionou que pretendia comprar um pouco mais do que o normal, provavelmente demoraria um pouco mais do que o esperado. Bem, veja, sobre Aisha. Sim? Acho que ela também está com fome. Ah, entendi. Nós costumávamos alimentar nossas bebês ao mesmo tempo, por isso fazia sentido que ambas ficassem com fome ao mesmo tempo. Normalmente eu amamentava Norn enquanto Lilia cuidava de Aisha, mas... Nesse momento, finalmente entendi a expressão estranha que Rude mostrou no rosto. Lenta e cautelosamente, ele continuou escolhendo com cuidado cada uma de suas palavras. Mãe, não sabemos quando a senhorita Lilia voltará. Tenho certeza de que Aisha pode esperar um pouco, mas se continuar chorando, Norn pode acabar acordando. Como uma fiel da igreja Miles, eu ainda estava descontente por Paul e Lilia terem violado nossos votos de casamento. Eu sabia que não estavam de acordo com minha fé, mas nunca seria agradável ver alguém desconsiderando seus valores. E Rude evidentemente havia percebido isso. Ele temia que sua sugestão pudesse me perturbar. Estava preocupado que eu pudesse até mesmo destratar sua irmãzinha. O garoto estava evidentemente ansioso. De sua perspectiva, Norn, Aisha e eu éramos todos o mesmo, família. E, considerando a situação atual, eu devia sentir o mesmo. Ainda assim, fazer isso seria uma boa ideia.
E se amamentar Aisha me fizesse sentir raiva ou repulsa? E se Rude visse o ódio estampado no meu rosto e começasse a me desprezar por isso? Ah, olha só. O que você está falando, Rude? Venha, me dê Aisha, respondi com minha voz mais gentil, tentando afastar minha própria incerteza. Claro, disse Rude. Lenta e hesitantemente ele colocou Aisha em meus braços. Depois de expor o seio oposto ao que usei para alimentar Norn, eu a levantei. Provavelmente ficaria um pouco chateada se Aisha se irritasse nesse momento, mas ela se agarrou a mim e começou a tomar leite quase na mesma hora. Baixo demais para Rude ouvir, soltei um suspiro de alívio. Me senti exatamente da mesma forma de quando alimentava Norn. Meu coração estava repleto com uma sensação calorosa e agradável, destacando que eu era mãe, e nada mais. Que esquisito! Por que hesitei, mesmo que só um pouco, em dar meu peito a Aisha? Porque pensei que isso me deixaria infeliz. Porque pensei nisso como um desafio que teria de suportar. Foi tudo mais simples do que imaginei. Eu era uma mãe. Nada além disso importava. Se fosse fiel da Igreja Miles ou não, isso realmente não fazia diferença quando se tratando de coisas assim. Ela está tomando tudo, não é? Ah. Bem, seu leite é delicioso, mãe? Essa é uma forma bem estranha de bajulação, Rude. Vendo Aisha chupando meu peito toda feliz, e também a expressão satisfeita em meu próprio rosto, Rude sorriu com um alívio óbvio. Ele claramente considerava a proteção de suas irmãzinhas como um de seus deveres. Que admirável! Seu desejo de ser um bom irmão mais velho, digno de adoração, parecia bastante genuíno. Não é bajulação. Ainda lembro de quando provei. Sério mesmo. Rindo baixinho, estendi a mão para acariciar a cabecinha de Aisha. Depois de um tempo, ela parou de tomar leite e tirou a boca do meu peito. Pouco depois já estava cochilando em meus braços, então a coloquei de volta em seu berço. Rude assistiu de longe, seu olhar transmitindo mais calor que o normal. Ei, Rude. Sim, o que houve? Se importa se eu acariciar sua cabeça um pouco? Não precisa pedir minha permissão. Sinta-se livre para acariciar a qualquer momento. Depois de se sentar ao meu lado, Rude inclinou a cabeça em minha direção, fazendo um convite. Abaixei a mão e comecei a acariciá-lo suavemente. Rude foi o nosso primeiro filho, mas nunca precisou muito de nós. Na maioria das vezes, eu não sentia nem que era a mãe dele. Mas, recentemente, isso começou a mudar. Eu realmente era a mãe desse garoto. E ele realmente era meu filho. Sentindo-me um pouco quente, me virei. O sol da primavera estava entrando pela janela. Lá fora, campos dourados de trigo se estendiam até onde os olhos podiam ver. Era a perfeita imagem de uma tarde de primavera pacífica. Enquanto olhava silenciosamente para lá, uma sensação de felicidade tomou conta de mim. Por alguma razão, fiquei totalmente satisfeita. Gostaria que esse momento durasse para sempre. Eu também, murmurou Rude balançando a cabeça. Suponho que ele achou essa breve cena domiciliar agradavelmente tranquila. Mas foi só graças a ele que eu pude sentir o mesmo. Se Rude não tivesse intervindo, como um membro piedoso da Igreja Miles reduzida a uma de duas esposas, eu provavelmente teria partido desta casa com Norn, amaldiçoando meu infortúnio. Ou talvez a deixaria para trás, tentando me livrar de meu ressentimento por Lilia e Aisha. Obrigada a Deus, pelo Rude.
Se ele não fosse um garotinho tão sábio e inteligente, eu nunca teria provado deste momento feliz. Rude. Sim, mãe. Obrigada por ter nascido. Assustado, ele olhou para mim. Depois de uma pausa embaraçosa, Rude coçou a cabeça e respondeu com um tom de voz adoravelmente tímido. Bem, obrigado por me ter. Minha única resposta foi uma outra risada alegre.